Deus pode tirar do espírito de um homem e dar a outros homens e não fazer falta àquele homem. Nós vemos aqui no livro de Números, capítulo 11, versículo 17, diz assim: Então ele falando a Moisés: Eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E nós vamos ver aqui, mais na frente, no versículo, eu li o 17, no versículo do mesmo capítulo 11 de Número, nós vamos ler aqui o 25, o versículo 24 e o 25. Como Deus tirou do espírito de Moisés e deu para 70 homens. Depois nós vamos ver as cinco manifestações do espírito de Elias na terra. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda na tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então, Deus pode tirar do espírito de um homem e não faz falta para ele, e dá a vários homens, como ele fez aqui com Moisés. Nós conhecemos a história de Elias, o Tisbita, que está aqui em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1. Elias, o Tisbita. Diz assim: Esse foi Elias mesmo, o Tisbita. Então Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Esse Elias, o espírito dele, Deus tirou do espírito dele e deu a Eliseu em uma porção dobrada. Não é espiritismo. Deus tirou e deu a Eliseu, a pedido de Eliseu, e não fez falta para Elias. Elias foi arrebatado ao céu, mas o espírito dele repousou sobre Eliseu em porção dobrada. Nós vemos aqui que depois que eles atravessaram o Jordão, Elias e Eliseu, em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 9 em diante, diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti, que seja arrebatado para o céu. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse Elias: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Então nós vemos que mais na frente aqui, quando Elias foi arrebatado, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Aqui mais na frente, no versículo 12,
diz assim, quando Elias foi arrebatado, diz assim, o que, vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomando a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. O versículo-chave aqui, eu quero falar, no versículo 15, diz assim, de 2 Reis, capítulo 2, versículo 15. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram-se diante dele em terra. Então Eliseu recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. A primeira vez, o espírito de Elias que Deus usou foi Elias mesmo, o tisbita, como li aqui agora há pouco. A segunda vez foi sobre Eliseu em uma porção dobrada. O espírito de Elias repousa. Deus usa o espírito de Elias 5 vezes aqui na terra. Outro que o espírito de Elias repousou sobre ele foi João Batista. O espírito de Elias repousou sobre João Batista. Em Lucas capítulo 1, versículo 17, falando de João Batista, diz assim, e irá adiante dele, de Jesus, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então Elias João Batista tinha o espírito de Elias. Nós vemos aqui, em outro lugar, nas Escrituras, que eu quero encontrar aqui agora, para que as pessoas saibam desta verdade, que é uma verdade fundamental. É uma verdade que as pessoas precisam saber. Nós sabemos que essas 5 manifestações de Elias na terra é real, é verdadeira. Nós vamos já ver em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, falando sobre a vinda do espírito de Elias. E em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, fala-se ali de 2 Elias, um que virá e um que já veio, porque em São Mateus 17:11 diz, e Jesus respondendo disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Nós vemos aqui em São Mateus capítulo 11, versículo 14, Jesus dizendo, e se queres dar crédito, falando de João Batista, e se queres dar crédito
é este o Elias que havia de vir. E em São Mateus 17:11 diz: em verdade, e Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse Elias de São Mateus 17:11, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse Elias virá, que é no futuro, e restaurará todas as coisas. Esse Elias não é João Batista, porque Jesus está falando no futuro. Virá e restaurará todas as coisas. Lendo aqui nas Escrituras, diz assim, no versículo 10 diz assim: e os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister, que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse é um Elias do futuro, que é o que veio agora na nossa geração. E quando ele fala no versículo 12, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Esse Elias que já veio foi o precursor da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio precursar o ano aceitável do Senhor, porque Jesus Cristo veio trazendo o ano aceitável do Senhor. 2000 anos de salvação, 2000 anos de intercessão, de cordeiro, do cordeiro sangrando, o cordeiro dando o perdão dos pecados. Esse foi o ano aceitável do Senhor. João Batista precursor, o ano aceitável do Senhor. Mas aqui em Malaquias, no capítulo 4, diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Este dia grande e terrível do Senhor, ele não aconteceu ainda. Esse Elias, ele vem um pouquinho antes do grande e terrível dia do Senhor. O dia grande e terrível do Senhor é o que está para suceder. Então, esse Elias foi manifestado, o espírito e virtude de Elias foi sobre o profeta dessa era, o irmão William Marion Branham, que sem sombra de dúvida é o profeta para a nossa geração. Ele veio precursar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque João, já passaram-se 2000 anos e não aconteceu o grande e terrível dia do Senhor. Agora esse vem um pouco antes do grande e terrível dia do Senhor. Diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, capítulo 5. E no versículo 6 diz: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se Deus não enviasse um profeta para essa era, ele ia ferir a terra com maldição. E esse profeta, ele vem com o nome de Elias, mas ele é o irmão William Marion Branham. Mas a Bíblia chama Elias, como também chamou João de Elias, quando disse: e converterá o coração dos pais aos filhos. Esse foi João Batista, convertendo a igreja ortodoxa dos pais, a fé dos filhos, quando Jesus entrou no redil. Então, os pais da igreja ortodoxa foi convertida à fé dos filhos, os apóstolos.
Agora esse veio converter o coração dos filhos aos pais, porque os apóstolos se tornaram os pais da igreja. E nossos corações foram convertidos agora através desse Elias, que é o irmão Branham, convertido à fé apostólica original, a fé dos pais, os apóstolos. O batismo em nome de Jesus Cristo, a Santa Ceia com pão alto, vinho forte e lava-pés, e a unidade de um Deus, não três pessoas distintas, mas Jesus Cristo sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Como está em Atos dos Apóstolos, o cumprimento de São Mateus 28:19, que disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome singular do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E os apóstolos entenderam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pedro batizou em nome de Jesus Cristo, em Atos 2:38. Paulo batizou em Atos 19:5, em nome de Jesus Cristo. Filipe batizou em Samaria também, em nome de Jesus Cristo. Está lá em Atos 8, capítulo 14 ao 16. Então, esse Elias, ele veio restaurar todas as coisas. João Batista não veio restaurar nada. Ele veio preparar o caminho para o Senhor, o ano aceitável do Senhor. Ele veio adiante do Senhor, preparando o caminho para o Senhor. E Jesus disse: se queres dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Falando de João Batista. E em Lucas, capítulo 1, versículo 17, diz: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, e converterá o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então João Batista diz que ele vem aqui em Lucas capítulo 1, versículo 17, converter o coração dos pais aos filhos, não o coração dos filhos aos pais. Eu vou ler repetindo. Lucas 1,17, falando de João Batista: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, primeiro foi Elias, o tisbita, profetizando uma seca lá em Israel. 3 anos e meio que ele disse que nem orvalho cairia do céu, senão segundo a sua palavra. Esse foi Elias, mesmo o tisbita. O espírito dele veio numa porção dobrada sobre Eliseu, como eu li agora há pouco, que Eliseu recebeu a porção dobrada do espírito de Elias. E o terceiro foi João Batista, como Jesus falou aqui, como foi falado aqui em Lucas 1,17 e em São Mateus, no capítulo 11 de São Mateus. E se queres dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Então, Elias 1, Eliseu 2, com o mesmo espírito, em porção dobrada. João Batista 3. Esse Elias de São Mateus 17:11, e Jesus respondendo disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará. Tudo isso é no futuro, que é hoje agora. Todas as coisas. Cumprindo também Atos 3:21, que diz: o qual convém que o céu contenha, Jesus lá, até os tempos da restauração de tudo. Então, toda palavra de Deus deve ser cumprida. Esse tempo da restauração de tudo é Elias que vem fazer, como está em Atos 3:21, o qual convém que o céu contenha
até os tempos da restauração de tudo. Quem vai fazer essa restauração? A resposta está em São Mateus 17:11. E Jesus respondendo, disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Restaurou para nós toda a Bíblia Sagrada. Esse foi o espírito de Elias em um homem chamado William Marion Branham, o irmão Branham. Ele foi usado com o espírito e virtude de Elias. Muitas pessoas pedem para nós mostrar o nome William Marion Branham na Bíblia. Não tem, é chamado Elias. Como no Velho Testamento também não tinha o nome de João Batista, mas falava que era Elias. E ele veio com o nome de João. Mas não tinha o nome João, tinha Elias, como Jesus disse. E se queres dar crédito, este é o Elias que havia de vir, o João Batista. Um que virá, um que já veio. Então Elias, o primeiro, Eliseu, o segundo, em porção dobrada. Não é espiritismo, é Deus tirando do espírito, como tirou de Moisés e deu a 70 homens, e não fez falta para Moisés. Tirou do espírito de Elias e deu a Eliseu numa porção dobrada, e Elias subiu ao céu e Eliseu ficou aqui na terra com uma porção dobrada. E o espírito de Elias não fez falta para ele. Está em 2 Reis 2:4. Você lendo 2 Reis, 2:4, você vai ver essa escritura no capítulo 2 de 2 Reis. Nós vemos Elias sendo arrebatado e o Espírito sendo derramado sobre Eliseu numa porção dobrada. Isso foi uma coisa que o mensageiro desta era veio restaurar, mostrar para nós, revelar para nós. É uma coisa muito importante, muito tremenda saber dessas coisas, porque essa é a verdade onde a igreja está fundamentada. É nessa revelação do dia, da hora em que nós estamos vivendo. Como ele revelou a semente da serpente. Revelou 7 eras para nós, 7 selos, 7 trombetas, e mostrou que os 7 trovões, que está lá em Apocalipse 10, e a revelação que está lá no capítulo 6 dos 7 selos, que está contida nos 7 selos, lá em Apocalipse 6. Então, o espírito de Elias vem 5 vezes. 5 é o número da graça. Como graça tem 5 letras. Também Jesus tem 5 letras. E o espírito de Elias vem 5 vezes, que é o número da graça. 2 Reis, capítulo 2, versículo 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então, a palavra de Deus é verdadeira. Elias, o espírito sobre Eliseu. Depois, sobre João Batista. Isso é muito claro. Isso é o que a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo precisa saber, que Deus tem enviado. O espírito de Elias foi usado mais uma vez na terra e veio sobre um homem chamado William Marion Branham, que já está conhecido em todo o mundo. Então, Elias, Eliseu, João Batista, o irmão Branham, que veio convertendo o coração dos filhos aos pais, a nossa fé, a fé apostólica. Se a pessoa quer voltar à igreja original, volte para Atos dos Apóstolos.
volte e olhe como foi que eles batizaram. Como foi, porque ali é a igreja em ação. Atos dos Apóstolos. Está todos os atos batismais. E a nossa fé é convertida à fé dos pais da igreja, que é os apóstolos. Elias, Eliseu, João Batista, o irmão William Marion Branham, 4 vezes. Mas o número da graça é 5 vezes. Fé também em inglês é 5 letras. É fight, em inglês, 5 letras. Então, nós vemos que ainda falta uma vez Elias vir à terra. E essa outra vez, para completar, as 5 vezes que ele vem na terra, está em Apocalipse capítulo 11, versículo 10. 2 profetas estará aqui na grande tribulação. Eles vêm para tirar os 144 mil israelita, que vai sair, vai receber o Messias na grande tribulação. Quando a igreja for arrebatada, 144 mil vai receber Jesus Cristo. E esses 2 profetas é Moisés e Elias. Eles estão em Apocalipse capítulo 11. Diz assim: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. Sobre eles quem? Esses 2 profetas. E mandarão presente uns aos outros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros. Porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Porque esses 2 profetas, eles vêm na grande tribulação, jogando praga, como está aqui em Apocalipse capítulo 11. Fala, no versículo 6 diz assim, no versículo 5 diz assim, do capítulo 11 de Apocalipse: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. De quem? De Moisés e Elias. Sairá um fogo da boca deles e devorará o inimigo deles. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas 2 testemunhas têm poder para fechar o céu para não chover, para que não chova. Quem fez isso foi Elias. É o mesmo ministério se repetindo na grande tribulação aqui na terra, fechando o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Estas que as duas testemunhas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. Quem vai fazer isso aqui é Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quem vai converter a água em sangue é Moisés. Então aqui o espírito de Elias mesmo voltará outra vez e pisará aqui na terra, ele e Moisés. E diz assim no versículo 7, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aqui vai ser em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro,
Então eles vão ver através da televisão, da internet, eles vão ver. Todo o mundo vai ver eles dois mortos em Jerusalém, Moisés e Elias. E os que habitam na terra, repetindo o versículo 10, se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham